Fala galera, beleza? Thiago Campos na área. Ananda, minha parceira de bancada. Oi, oi, galera, tudo bem aí? Como que vocês estão? Mais um episódio. Hoje estamos aqui com atletas de karatê, modalidade kata e kumite. Arthur, né? Isso, Arthur Nery Siqueira. Quantos anos você tem? 13. 13 anos. Temos também o Vitor Gomes Quitano, atleta de kata e kumite. O Arthur é kata, né? Só catar. Quantos anos você tem? Tenho 14. Temos o Lucas Prestes de Assis, atleta de kumite. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. E temos a Beatriz Soares, atleta de kumite. Eu tenho 16 anos. 16 anos. Bom, fazendo um breve resuminho, né, da modalidade, para quem não conhece, o karatê ele é uma arte marcial japonesa, né, que ela se baseia principalmente em técnicas de impacto desarmadas, né? Então, na modalidade de vocês, tem bastante movimentos como socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. E ela também é utilizada como uma ferramenta de defesa pessoal, né, pessoal? Pelo que eu pesquisei. E agora, eu queria que um de vocês, pode ser a Bia, explica pra gente um pouquinho, Bia, qual a diferença dessa segmentação que existe dentro do karatê? Qual a diferença do kata pro kumite? Pode falar. Então, o kata, ele é como se fosse uma luta imaginária. São golpes que são tecnicamente coreografados, mas que servem para como se você pensasse que tem um oponente na sua frente, porém é um oponente imaginário. Já o kumite é a forma de combate 2 a 2, né? Que seria a luta ali. Então tem um contato entre duas pessoas. Ah, perfeito. E você atualmente pratica somente o kumite, né? Isso. Você chegou em que momento da sua preparação, dessa sua história de atleta? Em que momento você decidiu seguir somente no kumite e deixar o kata de lado? Então, quando a gente começa, né, ali no meio da competição, geralmente é sugerido para os atletas, né, para os novos atletas, que você faça primeiro os dois, que você experimente os dois, tanto o kata, tanto o kumite. E aí, com o passar do tempo, a gente vai afunilando. Então, a gente vai vendo, vai de gosto a gosto, né? Então, tipo, por exemplo, eu peguei maior confiança no comitê. Então, agora que eu subi de categoria, que eu me graduei, eu passei a preferir, a focar mais no comitê e deixei o kata de lado. Mas tem também alguns atletas que preferem fazer os dois. Perfeito. Como o nosso programa, né, vale destacar, o destaque é sempre para as damas, né? Então, por isso que eu comecei com a Bia. Agora eu quero saber do Arthur. Fala um pouquinho, Arthur. O que te fez escolher ficar só no kata, por exemplo? Acho que foi muito gosto, né? Eu gostei mais. Sempre nunca gostei muito de, tipo assim, contato físico. Eu sempre gostei mais de se ficar mais no canto. Então, eu gostei mais do kata. Olha, eu te entendo um pouquinho porque eu já pratiquei Muay Thai. Foi uma das poucas artes marciais que eu tive contato, eu gostava pra caramba. Porém, na hora que era pra ir pro combate, eu preferi evitar. Eu gostava de aprender as técnicas, de fazer o treino, mas o combate em si eu também não gostava muito. Agora é você, Lucas, sua vez. O que te fez optar pelo kata? Então, eu gosto muito do comitê porque... Ah, o seu é o comitê, né? Perdão, acabei trocando. Eu gosto muito do comitê porque, tipo, eu sempre me destaquei muito mais na luta do que no kata. E como eu subi categoria, e minha categoria tem que trocar os katas agora, e eu não sei todos os katas, só sei um atualmente, né, que é o que eu competi ano passado, que era na categoria abaixo. Eu desisti, eu simplesmente não quero mais fazer o kata em si, mas eu pretendo voltar mais pra frente, quando eu conseguir pegar os katas. Mas, por enquanto, eu vou continuar só pelo comitê mesmo, que é o que eu consigo me destacar, e o que eu gosto mesmo, que é, já tá no DNA, né, fazer luta. Agora é você. Eu faço os dois, né? Mas, tipo assim, vai chegar uma hora que eu vou precisar escolher entre um quando tiver que fazer um alto rendimento dos dois. Mas, assim, Você também tem 14 anos mesmo, Vitor? Eu tenho Tenho minhas 14 anos. dúvidas, viu? Desculpa Sou eu atrapalhar sua pequenininha. fala, mas só Não pra... tem problema, não.
Mas, tipo assim, eu gosto bastante dos dois. Eu gosto do comitê, de lutar e tal. Do kata, de apresentar. Eu me desenvolvo mais no kata. Tanto que eu fui campeão brasileiro no kata e tal. Mas eu faço os dois por enquanto e pretendo continuar. Perfeito. Ananda? Então, vocês se classificaram, né? No Campeonato Paulista, correto? Isso. Sim. E vão competir uma das etapas do Brasileiro em Cuiabá. Isso. Então, do dia 15 de julho ao dia 19 de julho, para conquistar a vaga do Brasileiro em Londrina em novembro. Correto? Correto. Sim. Correto. Agora eu quero saber de vocês, o que impulsionou, como que surgiu a vontade de fazer, de competir, como que entrou o karatê na vida de vocês, e vamos começar pela Bia. Bom, a minha mãe, né, ela sempre me incentivou, assim, a praticar diversos esportes. Tanto que, quando eu era menor, eu sempre praticava algumas modalidades nos piques. Eu já fiz várias coisas, já pratiquei balé, jazz, dança Olha. cigana. Geralmente era, assim, mais na dança. E aí, depois de um tempo, eu não me sentia Não mais se tanto à encontrou. vontade. Sim. E aí, em 2021, eu decidi que eu queria praticar alguma arte marcial. E aí, a gente encontrou primeiro um CT de Muay Thai. E aí, eu pratiquei por um ano Muay Thai. Só que eu senti que eu ainda não tinha me encontrado. Então, eu fiquei só um ano. E em 2022, eu conheci o Karatê, né? A gente conheceu o CT Alan Josala, que é o CT do meu sensei, né, do técnico da Sim. Praia Grande, e eu senti que eu me encontrei ali. E desde então eu tô até hoje nesse CT. E você, Arthur? Acho que foi muito quando eu me aprofundei mesmo, sabe? Quando eu gostei mais, eu quis competir sim e representar o estado de São Paulo e a minha cidade. Mas aí como que te despertou? Como que começou? A Esse é seu primeiro vontade, a contato, porque vontade você de foi buscar querer. logo o karatê. Acho que foi vendo o meu sensei, né, o Alan Josala, eu vi ele competindo e eu quis, Quis também. sabe, eu quis ter a mesma sensação que ele. E o Lucas? Eu comecei no karatê em 2022. Eu comecei por uma escola. Eu fazia na escolinha. Aí eu decidi começar a fazer as trocas de faixa pra me graduar. Só que acabou que eu parei de estudar naquela escola, eu tive que sair. Então precisava de uma academia fixa pra fazer as trocas de faixa. Aí sim, indo, né? Só que aí eu vi que começaram a convidar para as competições, festivais. Aí eu quis migrar também, começar a participar. Aí eu comecei a me encantar nessa parte da luta, que foi a Sim. parte do comitê. Eu comecei a gostar bastante de fazer e, tipo, era a parte mais legal, na minha opinião, porque eu sempre fui meio hiperativo, aí eu gostava. Hum, Aí depois disso, eu vim pro Alan Josala, né, pra me aprofundar mais, virar um atleta de alto rendimento Sim. e assim continuar. E você? O Eu Vitor. entrei no Karatê com 10 anos, em 2022. A minha sensei, eu gostava bastante do Karatê, sempre gostei. Tanto que eu assistia vários filmes e tal, Cobra Kai, Karate Kid, esses negócios. Esse Karate filme é Kid. bom, hein? Tem bom gosto. Aí a minha sensei me chamou de canto e falou comigo se eu me interessava na competição, eu gostava, eu sempre fui muito competitivo. Aí eu entrei, eu era do projeto Super Escola, eu fui pra Praia Grande, Sim. lá no Rodrigão. Aí tipo assim, eu sempre gostei muito dos dois. Eu não consigo escolher Por enquanto É. ainda, né? Sim. E todos competem pela Praia Grande, né? São atletas Sim. do Esporte Clube Praia Grande. E o Aham. técnico de vocês é o Alan Josala, Josala. né? Tá certo. Um adendo só para complementar a fala inicial da Bia, né? Que ela falou que conheceu a modalidade por meio do PIC, né? O PIC se trata de um projeto que ocorre lá na cidade de Praia Grande, que tem na maior parte dos bairros que são oferecidos todos os tipos de cursos, desde artes marciais, dança cigana, dança de rua. Cada PIC tem uma oferta diferente
onde a população, né, os munícipes podem ter acesso a experimentar várias áreas. E um outro projeto que eles também citaram muito importante é a Super Escola. Todos eles são da Praia Grande, esse também é um projeto de lá da cidade, que também tem várias outras modalidades, inclusive ginástica rítmica, enfim, até natação, que é lá no Polo da Mirim, se eu não me engano. Tem algum de vocês que também frequenta o ginásio Falcão, né? Sou eu. Que é o da Mirim. Outros são do Magic Paula, que é ali na Vila Antártica, né? E é bom destacar que a cidade de Praia Grande ela tem uma força enorme nessa parte esportiva. É uma E tem potência, né? diversos projetos sociais que ajudam, né, a trazer jovens para umas outras áreas e fazer com que isso aconteça, esse destaque. Como eu falei para vocês antes da entrevista, vocês são protagonistas. Por que vocês são protagonistas? Muitas pessoas às vezes têm o interesse, têm a vontade, mas só fica no interesse e na vontade, não Não tem vai iniciativa, atrás, né? ou então começa e desiste pelo meio do caminho. Vocês, só de terem conseguido entrar e seguir, já estão muito acima da média. E daqui a pouco eu quero saber um pouquinho da luta e das vitórias que vocês já passaram, tá? Em Ananda, falar nisso, eu queria saber como que é, porque vocês são todos jovens, né? Ainda são menores de idade. A mãe de vocês acompanha vocês, né? Em torneios e disputas. Eu queria saber como que vocês conciliam a vida escolar com a vida do esporte. Como que é para vocês? Pode falar, Arthur. Ele tá ali. Ó. Então, eu nunca gostei de estudar, né? Mas mesmo. Eu também não gostava. Mas eu. Mas tem que estudar, né? Não tem mas jeito. pelo menos da tem que educação estudar. física você gostava, né? Sim. Pelo menos alguma coisa. Aí eu, tipo assim, eu estudo na escola, né? Aí eu, às vezes, estudo em casa pra não perder o Não ritmo, né? perder. Aí os treinos eu treino mais do que a escola. E aí, Bia, você? Então, de manhã, no período da manhã, eu faço os estudos e de tarde eu faço os treinos. E, bom, eu sou estudante da ETEC de Praia Grande. Sim. Eu curso o curso técnico de marketing. E aí eu fico Bacana. no período das 7 até meio-dia e 40 e depois à tarde eu tenho um tempo ali dedicado para o karatê. Então, alguns dias eu pratico no Centro de Excelência, né, que seria no Rodrigão, Sim. e nos outros eu pratico no CT Alan Josala. Pode falar. Lucas, sua vez. Eu também nunca fui muito de gostar de estudar, né? Só que aí esse ano tá meio não, né? Tá muito puxado pra mim porque tem que separar a parte da escola com a dos treinos, que eu treino todos os dias da semana, e separar a parte de estudar pra ETEC, porque eu tô no nono ano e eu também pretendo fazer ETEC ano que vem. Aí tá meio não, né? Tá muito puxado pra mim, mas Quando tá. chegar na faculdade, piora. Piora Acredite, mesmo. isso é só uma amostra, vocês vão ver. É difícil, mas no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá um Pra quem jeitinho, tem a gente garra, ajusta igual aqui, vocês ali. são atletas, Exato. então vocês vão tirar tudo de letra, esses desafios da vida. Olha, como eles também, né? Eu nunca fui muito chegada a gostar de estudar. Gostar é uma palavra muito forte. Olha, Mas, assim, eu sempre me dediquei nos estudos, tanto, e principalmente esse ano que eu consegui bolsa na escola Fortec. Aí eu tenho que me dedicar ao máximo, porque a minha vida inteira eu fiquei na municipal, onde o estudo é um pouquinho mais Sim. leve. Aí, só que agora eu entrei na Fortec, muito mais é puxado. outro ritmo, As né? matérias aumentam muito mais. Essas crianças são orgulho da cidade, hein? São orgulho de Praia Grande. São. E pegando um pouquinho da deixa que cada um de vocês deu agora, o engraçado é que vocês falaram, não gostava muito de estudar, mas consegue manter Conciliar. tudo. E dentro da modalidade do karatê, eu sei que vai muito além da prática do contato físico. Dentro dessa modalidade, vocês também aprendem a ter mais disciplina, mais filosofia e principalmente respeito às regras. Eu queria saber como que isso afetou, influenciou essa rotina de vocês dentro da escola por meio da modalidade. Como que vocês aprenderam a ter mais disciplina e levar essa disciplina para o dia a dia de vocês por meio da modalidade. Pode começar, Arthur. Então,
O karatê me ensinou muito sobre ter disciplina, né, e tal, aí consigo, eu consigo, Pode consigo, ficar calmo. eu consigo, por causa do karatê, eu consigo ter mais disciplina, né, e ter mais constância e treinar mais forte, né. Olha, muito Muito bem. bom. Você, Bia? Então, tem uma coisa que o meu sensei fala, né, que o sensei Alan fala, que o karatê ele é muito além de um esporte, ele também é uma filosofia para a vida. Tanto que a gente segue 5 lemas, que são lemas principais que servem tanto para você se portar dentro do dojo, tanto para você se comportar na vida, né? Na sua vida. E, principalmente, eles servem para você moldar seu caráter. Então, tem um que ensina sobre autocontrole, que é conter o espírito de agressão. Eu gosto bastante de citar esse, porque às vezes você vai passar por algumas situações na vida que você vai querer tomar uma ação com os sentimentos à flor da pele, sendo que naquele momento você poderia ter tomado outra ação mais estratégica com uma. Mais com a razão do que emoção, né? Isso, mais com a razão do que com a emoção. Também ele ensina bastante sobre disciplina, porque você precisa ter bastante disciplina, né, para você competir, né, porque precisa de muita dedicação. Então, também você aprende a usar essa disciplina para poder fazer outras coisas, estudar, ter uma rotina em casa, coisas assim. Perfeito. Agora é sua vez, Lucas. Então, o que eu acho é, na minha cabeça funciona da seguinte maneira: se eu não dar tudo de mim no treino, é porque eu vou estar mentindo pra mim, é estar mentindo pra mim. Isso também influencia na escola, influencia no arrumar a casa, esses negócios, influencia na vida pessoal. Se você não dá tudo de si naquilo que você tá fazendo, você está mentindo pra você, é um ato de procrastinação, né? Então eu penso assim. Perfeito. Agora é você, Vitor. O karatê ele ensina muito sobre disciplina, né? Assim, ter disciplina com os outros, ser educado, respeitar o próximo, esses negócios. E o karatê, ele é bem rígido com esses tipos de coisas. Olha, eu adorei a fala de vocês. Eu sou um pouquinho suspeito para falar, né? Porque eu também sou profissional de educação física. Também fui professor de escola. Esse ano eu não estou em escola, mas até ano passado eu estava, dava aula lá no Lions Clube, em Praia Grande. E eu sei o poder do esporte como ferramenta pedagógica e transformadora na vida das pessoas. Por meio do esporte, as pessoas às vezes podem sair de muitos caminhos errados que a vida Exatamente. oferece. E agora eu queria fazer uma pergunta mais uma vez para cada um de vocês. A partir de quando vocês aderiram à prática de uma modalidade específica, vocês sentem que vocês incentivaram algum colega de vocês, algum outro amigo a procurar alguma modalidade para fazer também? Se tornaram referência ou exemplo para algumas pessoas? Pode começar, Arthur. Acho que sim, né? Eu sempre, meus amigos, né, que estavam, acho que acima do peso, estavam meio que maus da cabeça, acho que eu sempre incentivei eles a fazer karatê ou outra arte marcial. Bacana. E você, Bia? Então, eu acho que eu também consegui, assim, trazer um bom exemplo para alguns amigos, né? Eu tenho alguns, assim, alguns exemplos na sala de aula, principalmente, de 2 colegas que começaram até a praticar não karatê, mas começaram a praticar arte marcial também, porque eles viram, né, como isso estava sendo bom para mim. E também tem alguns outros exemplos de atletas na minha sala e eu acredito que isso vai motivando cada vez mais outras pessoas, né, a praticarem também. Você, Lucas? Que nem eu tinha um amigo que eu já tinha amizade com ele há um tempo atrás. Só que agora a gente não se fala tanto, mas ele fazia. Eu cheguei a influenciar ele a fazer o karatê. Ele fez o karatê, chegou até a laranja e depois ele acabou abandonando, porque eu acabei saindo daquela academia e migrando pro CT do Alan Josala. Só que aí ele não parou de lutar, né? No caso, ele continuou outra arte marcial, agora ele tá fazendo jiu-jitsu, pegou a cinza, Bacana. e é isso. Você, Vitor? Assim, eu tenho alguns amigos que eu sempre falo pra eles fazerem alguma coisa,
Nem que seja uma academia, alguma Dá coisa, um sabe? incentivo, ó. Se exercitar, esses negócios. Eu tenho um amigo que eu consegui ele entrar para um esporte, ele entrou pro Muay Thai e tá gostando do Muay Thai. Legal. Ananda, só mais uma pergunta que eu já tô tomando o tempo seu. Eu fico empolgado com esse monte de talento aqui na mesa. Qual? Só mais uma Diga. antes de você Vai. dar sequência, porque a Ananda tem um monte. Além da escola, do treino de karatê, vocês ainda praticam algum outro tipo de treino para poder dar suporte pro karatê, como a musculação, por exemplo? Você, Arthur. A musculação, né? Eu treino todos os dias, né? Todos os horários que dá. E é isso, né? A musculação dá um bom suporte, né? Tanto a parte física quanto a parte mental. Ah, sem dúvidas. Eu costumo falar que a musculação é a base para todas as outras modalidades. Independente da modalidade que o atleta pratique, sempre vai ter a musculação por trás, por conta de lesão, de prevenção e de fortalecimento. Você, Bia, também pratica? Sim, eu tenho uma personal, né, que ela faz minha planilha, Olha que fina, vai. Atletas, hein? que é bem importante mesmo, esse preparamento, né, do condicionamento físico. E eu também tenho acompanhamento com um terapeuta especializado em esportes. Nossa, que bacana. E você, Lucas? Eu, há um tempo atrás, eu fazia pilates por conta do fortalecimento e flexibilidade, que eu precisava ter bastante na questão da luta. Só que eu acabei parando por questão pessoais e por conta de horário. Aí, agora eu tô fazendo acompanhamento pelo celular, que é uma moça, né, uma sensei, Consultoria online, né? consultoria online. Ela montou uma planilha pra mim e agora eu tô fazendo treino em casa. Perfeito, isso aí, só não pode ficar parado. Você, Vitor? Eu tô fazendo musculação na academia, aí eu treino todo dia também, pego pesado. Olha aí sim. Gente, É isso. Agora, eu tô Ananda, tomando, é eu tô você tomando que um eu já parei de esculacho falar, dessa. falei Eu tô horrores. tomando um esculacho deles porque eu não tenho. Eu não Tem vou um pra amigo academia. personal aqui, ó, há mais de 10 anos e não Não treina, treino, né? gente, não Enfim. treino. Enfim, deixa isso pro off. Qual foi a luta, né, mais marcante que vocês tiveram esse longo período da fase de vocês? Pode falar, Arthur. A gente tá Acho vendo que que a foi mesa tá cheia tá de cheia de medalhas, tá? medalhas. Vocês podem Já pode mostrar contar uma também e falar historinha. também, exato. Acho que foi a final do Paulista desse ano. Eu peguei terceiro lugar. E o final do Brasileiro de 2024, que eu acabei não conseguindo medalha. Fiquei em quinto. Foi a mais marcante. Foi a mais marcante. Teve alguma dificuldade? Como que foi o preparo? Acho que o preparo eu tô Tanto no todos os psicológico dias. quanto no físico também, né? Porque tem Ah, que ter o não, psicológico e a também pra cada poder dia que vai se competir. aproximando da competição, o nervoso vai aumentando, Exato. né? Vai Por aumentando. Tem que mais que saber vocês já controlar, estejam né? acostumados, O psicológico também Fora a influencia cobrança, muito. tem os fãs, tem a família que aposta tudo, você se cobrando para ter um bom Exato. desempenho. Então a gente sabe que não é fácil. Pode falar, Bia. Agora você, Bia. Então, assim, pra mim, a luta mais marcante, assim, de toda, assim, a carreira até agora, eu não estou com a medalha aqui agora, porém foi a final do Brasileiro de 2023, porque em 2023 foi o ano que eu comecei a competir, e nesse ano eu praticamente não ganhei nenhuma rodada, nenhum campeonato. Eu participei de muitas etapas, eu participei de etapas paulistas, de ACAC, e eu só tinha conseguido a classificação pro Brasileiro por meio de somando de pontuação, né? Porque eu ia em bastante etapas e eu fui somando a pontuação. Só que aí eu estava até com uma expectativa mais baixa, né? Porque eu fiquei o ano inteiro sem conseguir, assim, ganhar uma rodada, sabe? Sem conseguir, assim, pontuar direito. E na final, né? Tinha bastante meninas, assim, na chave. E a primeira luta eu entrei completamente focada. E aí eu consegui, na final do Brasileiro, ganhar a minha primeira rodada. E aí isso foi me dando muito mais motivação. Eu ainda depois disputei com mais duas meninas. Eu infelizmente perdi a última rodada, porém eu consegui a classificação de vice-campeã. E isso ficou muito marcante pra mim, porque foi meio que uma virada de chave. Tanto que em 2024 eu consegui me manter no pódio muitas vezes, em outras etapas.
E desde então eu tô sempre tentando ter uma evolução, né? Sempre com a cabeça erguida. Aí, essas medalhas aqui, essa daqui foi a do ano passado, que foi quando eu fui Olha que linda, vice-campeã grandona. em Londrina, se eu não me engano. Foi em, Pode mostrar foi ali, em ó, pra Londrina. gente, na câmera aqui, pra Aqui. gente poder ver. Linda, E- linda, linda. Assim, eu acredito que essas daqui são duas medalhas recentes. Essa daqui foi de Santana do Parnaíba, que foi quando eu consegui minha classificação para final do Campeonato Paulista. E essa daqui foi a final do Campeonato Paulista Estudantil, que eu fui campeã. E as duas, eu acho assim que em questão de dificuldade foi muito parecidas, né? Já que as meninas da categoria não mudam tanto de campeonato para outro. Então eu peguei ali meninas muito parecidas. Elas são muito boas, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, né? Assim, a idade, principalmente, né? A gente vai encontrando novas dificuldades, novas adversárias mais fortes. Eu trouxe essas 3 medalhas de ouro porque foram as mais marcantes, só que ainda tá faltando uma, que foi a minha, Olha. que marcou muito por conta de uma viagem que eu fiz. Essas duas aqui foram no Uruguai, foi um Open internacional que eu competi, Olha, Olha que por internacional. equipe e individual. E essa daqui foi a do Arnold, eu achei que marcou bastante, porque tava muito complicado, no dia tava dando muita coisa errada. E é isso. É E um esse daqui evento foi a de João incrível, Pessoa. Arnold, né? Foi muito legal. Muito bom. Essa daqui eu acho que ela me marcou porque eu me lesionei nessa competição e no outro dia eu ainda tive a outra competição que Que foi tipo junto de com essa. lesão que ocorreu nessa competição? Então, eu tive uma íngua e tipo, eu tive uma íngua na sexta ou no sábado e lutei no sábado ou no domingo. Eu não lembro que Uhum. dias que foram. E perdão. E eu ainda tinha sido segundo lugar no estudantil no outro dia ainda. Uhum. Vitor? Eu tenho essa daqui, que é a do Paulista Estudantil. Eu tenho essas duas aqui. Uma é o Paulista Final, outra é a do Paulista Estudantil. As duas, como a Bia disse, é praticamente a mesma dificuldade. O Paulista Estudantil ainda, eu acho ele um pouco mais difícil por conta que, assim, muitos atletas. Em 2024 eu disputei, foi minha primeira competição federada, eu disputei um Paulista Estudantil. Assim, já tinha 64 atletas na chave e para minha primeira competição federada eu fiquei muito, assim, com muito medo, né? Contra 64 atletas, muito difícil. Aí eu acabei conseguindo meu segundo lugar em 2024. Essa daqui é desse ano, que eu consegui o segundo lugar. Ano passado eu consegui o primeiro lugar. Aí essa daqui é do final do Paulista, que ano passado eu fiquei em terceiro lugar e esse ano eu já consegui ser o ouro da final do Paulista. Olha, bacana. Você Aí, viu como nossa bancada tá andando? É importante hoje aqui. aí ano passado eu fiquei em terceiro lugar na final do Paulista, onde eu consegui a classificação para a etapa, que eu fiquei em quinto lugar. E teve o Paulista Estudantil, que eu me classifiquei ano passado em primeiro lugar, que me deu a classificação para o Brasileiro Estudantil. Foi onde eu consegui o ouro, que também estava cheio, 2 chaves tinha. Olha só, muita gente competindo Muita, por um muita, mesmo muita, objetivo. muita. Sim. Né? A vida de atleta é assim mesmo. Agora, pessoal, a gente sabe que vocês têm que estudar, tem que fazer musculação, tem que treinar para a modalidade de vocês, só que a gente sabe que é muita coisa e para tudo a gente precisa de recursos, né? Principalmente. Eu queria saber de vocês um pouquinho como que é essa dificuldade para poder se locomover para o torneio, se vocês contam já com patrocinadores, né? Porque eu soube que vocês têm patrocínio até de suplemento para poder manter a alimentação, a nutrição esportiva de vocês em dia, né? Queria que cada um contasse um pouquinho das primeiras dificuldades, quando vocês tinham apoio só dos pais, da família, como que foi isso até vocês conseguirem se destacar e terem patrocinadores para a modalidade de vocês. Pode começar, Arthur.
Então, acho que vou começar falando do meu patrocinador atualmente, né, que é da Arena Modas Esportes. E sobre a questão dos pais, né, patrocinando bem no começo, acho que ao, é, tiveram que, tipo assim, dar bastante suporte, né, trabalhar mais para conseguir custear os campeonatos. E eu quero, né, conseguir ser campeão brasileiro para dar apoio a eles, né. Ah, mas pode ter Inclusive. certeza que os pais estão orgulhosos de vocês, que esse tanto de medalha eles estão olhando lá pra trás falando, É. valeu a pena, deve tá In- tudo orgulhoso. Inclusive, o Arthur, ele tem uma rifa, né? Ah, é Isso, a rifa. verdade, fala da sua rifa, Arthur, conta Exato. pra gente como que Pra A rifa funciona. custear. para custear a viagem do viagem- Campeonato Brasileiro, A que viagem vai aérea, ser né? viagem aérea, isso. Que vai ser R$ 10 cada número, né? Vai ser 110 números. Aí o primeiro prêmio vai ser um Pix de R$ 100 e o segundo vai ser um conjunto da camisa da seleção brasileira e o short da seleção brasileira. Perfeito. Olha, pessoal, quem quiser ajudar o Arthur, tá passando na tela ali, tá? Tem todas as informações. Vamos ajudar esse atleta a conseguir mais um objetivo da carreira dele, hein? Aproveitem. E você, Bia, como que foi essa parte? Então, atualmente eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, porém a minha principal, assim, né, ajudante, né, é a minha Sua mãe, mãe. que é a minha fonte, né, para conseguir Mames ir. poderosa. Ela é atualmente funcionária pública e é ela que me ajuda para poder ter essas oportunidades, né, de poder participar dos campeonatos. Ela também complementa fazendo Uber, principalmente, e eu dou uma contribuída podendo economizar no que dá. Você, Lucas. Eu tenho um principal apoiador, né? Um único, na verdade, que é o Flow English, que é um curso de inglês. E o resto, né? São meus pais que bancam. Meu pai, em 2024, acho que foi no meio do ano, pro Brasileiro Zonal, a gente teve que vender nosso carro pra gente conseguir Olha ir. só. Aí, mas tá tudo certo até hoje. Eles trabalham muito pra conseguir pagar essas viagens caras, né? Querendo ou não, não é barato, Sim, tudo é passagem dinheiro. aérea é Sim. muito caro aqui, muito caro. Aí, é isso. Ah, mas pode ter certeza que, como eu Para. falei anteriormente, os pais estão se esforçando e vendo que tá valendo a E pena por orgulhosos, você. né? Não Orgulho. tenha dúvidas. E você, Vitor? Olha, assim, quando eu comecei as competições, né? No meu primeiro ano de competição, disputando pela Federação Paulista, foi em 2024 que eu disputei o Campeonato Paulista Estudantil, que eu fiquei em segundo lugar. Fiquei em segundo no Catar e terceiro no comitê, onde eu peguei a classificação brasileira estudantil. Só que, como acabou sendo minha primeira competição federada, assim, já indo classificando para uma competição de alto nível, muito alto nível. E, tipo assim, além de eu não ter tanta experiência, era muito cara, muito, muito caro. Aí, pra custear tudo isso, tem que ter É porque grana, querendo ou além não, né? da passagem aérea, ainda tem para se Hospedagem. alimentar, tem a Hospedagem, que hospedagem. também costuma não ser barato. Nem todo mundo tem um Exato, parente onde vai é, competir. exato. E ainda Então tem a é muito custo. locomoção. Aí, ao longo do tempo, eu e meu pai, a gente foi buscando patrocínio, sempre foi buscando ajuda. Assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiou muito. Meu pai Isso é sempre importante. me levava para os lugares. Aí, com o passar do tempo, a gente foi fazendo postagem falando, tipo assim, que precisava de apoiadores. Aí hoje eu tenho uns patrocinadores que é o UAU, a FF, a Moments, a Willpower, Jaques Cortes, que é de cabelo. Tem a. Tá faltando mais algum? E a Moments. Olha, E de bacana. suplementos que vocês falaram é o UAU Suplementos, que ele me vive e mexe, me dá uma barrinha. Inclusive Vai me tá dando os passando aí negócios. na tela, hein, os Isso. patrocinadores dos nossos atletas. Vamos agradecer essa galera, né, que Que patrocina os ajuda, atletas, porque a gente exato. sabe que a vida não é fácil. Um grande abraço para todos eles e continuem incentivando o esporte. Vocês estão vendo, ó, que vale a pena. O resultado tá aqui na mesa. E um conselho que vocês dariam para uma criança que hoje possa ser uma inspiração, né? Uhum. Vocês serem inspirações para eles. Um conselho que vocês dariam para as crianças que vão assistir vocês
Para iniciar. Arthur. Acho que, tipo assim, encontrar, né, uma modalidade que gosta e focar bastante, né, treinar bastante para um dia, né, representar a seleção brasileira. Um adendo na fala do Arthur, foi mega importante o que ele falou, é encontrar uma modalidade que gosta. Eu falo por experiência própria. Meu pai era doido para me ser jogador de futebol, mas nunca foi minha área. Tem esse lado Não ia dar, também. Thiago. Não ia. Tem Não esse lado tem também de condição. às vezes as pessoas buscarem uma modalidade por incentivo e às vezes a pessoa não se sente tão à vontade. Então procurar uma modalidade que a pessoa goste de fazer, sem dúvidas, é É, tu totalmente falou o disso. Meu diferencial. pai também me enfiava na capoeira. Olha Tentou aí, me ó. enfiar na capoeira umas 3 vezes. Eu já, Não já, dava. já fiz futebol na Não escolinha do gostava. Portuguesa, em várias lá em São Bernardo. Olha só Deus na causa. E você, Bia? Eu acho que um conselho que eu poderia dar é se divirta. Assim, é muito importante ter essa dedicação para poder se desenvolver, mas eu acredito que você precisa fazer aquilo que você gosta e que você se sente bem fazendo. Então, não adianta ter uma cobrança muito alta, principalmente em criança, se você não gosta de fazer aquilo. Sim. Então, eu acredito que enquanto você gosta, que você tem uma paixão por aquilo, você cria forças para conseguir se dedicar. Então, é você encontrar a modalidade que você quer fazer e se sentir bem fazendo isso. Você, Pode falar, Lucas. Lucas. Eu acho que. Deixa eu pensar numa palavra aqui que eu esqueci a palavra. Ai, meu Deus. Você deve se esforçar, porque mesmo desmotivado, sempre vai haver dias bons e ruins para naquele esporte. Então, um exemplo. Eu gosto daquele esporte, porém eu não tô me destacando nele. Meu, se você treinar, se esforçar, você vai conseguir. É só questão de tempo. Tudo é tempo. É constância, né? É esforço também. Exato. É isso. Olha, o conselho que eu daria pra uma criança é, tipo assim, tentar alguma coisa. Tipo assim, futebol, qualquer coisa. Por mais que você não goste, além de você ver como é que é, às vezes, dependendo do esporte, você acaba gostando e virando algo pra vida. Tipo assim, eu já fiz bastante esporte. Eu já fiz capoeira, já fiz judô, já fiz aula de violão, já toquei flauta, já fiz uma aula de taekwondo. Aí teve uma vez eu fiz xadrez. Aí no xadrez eu conheci um amigo meu, né, que ele fazia karatê. Aí ele me chamou pra fazer karatê. Aí eu falei com minha mãe me inscreveu no karatê e eu acabei que fiquei no karatê e gostei pra caramba Tá do aí karatê. até hoje. Teve algum momento, assim, de toda a trajetória de vocês até aqui, que vocês pensaram em desistir, bateu aquele desânimo? Algum momento dessa trajetória? Pode falar, Arthur. Acho que foi quando eu perdi a classificação pra final do Paulista. Deu Pro aquele brasileiro desânimozinho, né? pro final do brasileiro de 2023. Pode falar, Bia. Bom, eu acredito que mais ou menos em 2024, enquanto eu estava tentando me classificar pro brasileiro, né, pro brasileiro nacional, eu mesmo assim, sabendo da possibilidade da vaga remanescente, eu acho que foi uma situação assim bem decepcionante para mim, porque eu não consegui alcançar as expectativas que eu tinha para época e também a minha cabeça na época não estava ainda muito ainda era muito imatura. Então, muitas vezes, quando eu perdi, eu tinha alguns pensamentos que me Não queria colocavam para mais. baixo, que Sim. colocavam a culpa em outra coisa, ou que me colocavam numa forma muito ruim, o que não era verdade. Mas funcionava na minha cabeça de funcionava de uma forma diferente. E depois, assim, né, a gente vai obtendo experiência, né, com as falhas, com as derrotas, mas principalmente com as vitórias, mas principalmente com as derrotas. A gente vai amadurecendo as ideias e agora eu tenho outros pensamentos quando acontecem essas situações. Lucas. Pode falar, Lucas. Eu, no ano passado, em 2025, eu participei do GESP, que é os Jogos Estudantis Escolar do Estado de São Paulo. E eles levam o primeiro lugar para o JEBs,
que é Jogos Escolar Brasileiro, estudantil. Só que, o que acontece? Ano retrasado, em 2024, eu peguei essa vaga, fui pro GESP, fiquei em primeiro lugar no GESP. Aí eu fui pro GEBS com tudo pago, fui campeão no GEBS e foi tudo uma maravilha pra mim. Foi tipo uma das viagens que mais me marcou. Só que ano passado eu queria muito, mas muito ir pra essa competição. E tipo, ela acontece porque é a partir do sub-14, né? É sub-14, aí até o primeiro ano do cadete, que é pra quem tem 14 e 15. Aí o segundo ano do cadete você já não pode, que nem esse ano eu não vou mais competir ele. Aí, se eu não me engano, volta no primeiro ano do júnior como sub-18. Aí fica sub-18 até o primeiro ano do sub-21. E no GESP eu chorei muito, porque eu peguei segundo lugar. E, tipo, foi uma das dores muito grande, porque eu perdi no último milésimo. De 2-2 ainda. E, tipo, nossa, mano, aquilo me arregaçou por dentro, porque eu me senti muito desmotivado. Ainda mais pós-lesão, né? Pós ou pré também, porque eu não lembro se eu lesionei antes ou depois, do joelho. Aí eu tava sentindo uma dor imensa no joelho, tava me estressando muito, tudo aquilo. Mas, passou. Isso aí. Vitor, Vitor. Oh, assim, foi ano passado, eu disputei o Campeonato Brasileiro em Londrina, onde eu fiquei em quinto lugar. Até aí tava de boa, que aí eu fui tentar na próxima etapa do Brasileiro, que foi em Uberlândia, em Minas Gerais. Lá, eu perdi por um erro muito bobo, que foi cumprimentar o árbitro. Eu não cumprimentei o árbitro e acabei sendo desclassificado. Foi o que me pegou, o que não chegou a fazer eu desistir, mas que me desanimou pra caramba. Eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Que, tipo assim, eu perdi uma classificação por um erro bobo, né? Aí acaba que você fica se cobrando e fica muito bravo com isso. Aí, logo depois, eu fui participar de outros campeonatos. Aí eu conversei com meu sensei, meus pais, falaram pra mim, perder faz parte, acontece, é normal. Aí logo depois eu comecei a ir pros campeonatos e, tipo assim, foi só ouro, praticamente. Ouro, 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 ouro. Aí, esse ano, esse ano não, ano passado, fui disputar o Campeonato Brasileiro Estudantil, que eu peguei vaga no Paulista Estudantil e fui campeão. Aí eu fiquei muito feliz, que eu consegui o que eu queria alcançar, que era o Campeonato Brasileiro. Final, né? aí sim. Bom, mas vocês citaram coisas importantes, né? Como qualquer modalidade esportiva, qualquer coisa que haja uma competição, para uma pessoa ganhar, a outra perde. E é normal, são Exatamente. fases. Como vocês mesmos falaram, vocês aprendem a lidar com isso. No caso do Lucas, ficou em segundo lugar por uma diferença mínima. Eu imagino a frustração na hora que não foi, mas é normal. Foi algo que te transformou. Te Você viu que você impulsiona, né? chegou bem Impulsiona ali pra... na trave do gol Exatamente. e não é algo para se desmotivar. Ganhar e perder faz Faz parte. parte. Vocês, como atletas, sabem melhor do que ninguém isso. E é aquela velha história. A gente não pode desistir na primeira queda. Caiu, levanta a cabeça, sacode a bola pra poeira, dá a frente. volta por cima e bola para frente. Agora, eu queria saber de vocês um pouquinho, dentro da modalidade do karatê, qual a faixa de cada um de vocês? Qual era a anterior e qual que é a próxima? Começando com Arthur. Eu sou faixa marrom, a anterior é a roxa e a próxima é a preta. Certo. Bia. Eu sou faixa roxa, a faixa anterior é a faixa verde e a próxima é a faixa marrom. Certo. E você, Lucas? Eu sou faixa verde, a anterior é a azul e a próxima é a roxa. Olha, você, Vitor. Eu sou faixa verde, a anterior era a azul e a próxima vai ser a roxa. Olha, bacana. Ananda. E o que torna o karatê, a diferença assim do karatê e outras artes marciais? O que vocês acham? Pode começar, Arthur. Acho que é muito questão do kimono, né? Ser mais diferente. E, tipo assim, as artes marciais usam. Tipo, o judô, que usa, tipo assim, a queda, o karatê não usa, né? Só que não usa tanto. Pode falar, Bia. Bom, eu acredito que, assim, em questão de característica, né, da modalidade, tem muitas diferenças, né, já que várias modalidades surgiram ali de diferentes lugares.
Porém, na questão de filosofia, eu acredito que tem até algumas semelhanças nas modalidades, já que a maioria ensina a autodefesa e a disciplina. Porém, eu gosto muito dos conceitos do karatê que falam sobre a autodefesa, né? Que ele explica que você só pode usar a sua. Isso é muito bom que ela tá falando. É Uhum. importante até para as meninas, né? Sim, sim. Muito bom. Ele é muito importante, sim, importante, principalmente para você se Se defender. defender. Porém, é uma situação que você só vai usar para se defender e não para causar, como Não que eu para posso usar de uma não forma Não errada pra fora do brigar, tatame, né? prejudicar. Sim. fazendo coleguinha por Exato. maldade, só se Isso. realmente for Ele fica necessário. muito com isso. Pode falar. Que nem eu acho muito legal a parte da competição em si, porque a parte da competição é o karatê de semi-contato, né? Que não há aquele contato físico mesmo, de bater. Porém, tem muita gente que desrespeita a parte do karatê tradicional, confundindo com karatê competitivo. E eu acho muita sacanagem quem fica desrespeitando essa parte do karatê competitivo em si. Porque, pô, isso desmotiva muita gente que pratica e, Sim. né, é meio chato da questão de desvalorizar uma arte marcial. E na parte que eu gosto muito também é a parte do karatê tradicional, da troca de faixa, da parte como a Bia falou, da autodefesa em si. Excelente. Você, Vitor? Karatê, eu gosto dele porque, tipo assim, ele é muito bem variável, ele tem várias coisas, tipo assim, tem a luta, tem o kata, kihon, as trocas de faixa, tipo assim, tem várias coisas. Assim, o karatê, eu não tenho algo nele, assim, concreto que faz eu gostar mais dele do que de outras artes marciais. Assim, eu me prendi no karatê porque eu gostei de tudo dele. E agora, o nosso tempinho já está se aproximando do final, galera. Eu queria que vocês contassem qual vai ser o próximo desafio de cada um de vocês. Como que tá aí o roteiro, a próxima programação nessa vida de atleta de vocês? Começando com o Arthur. A gente já sabe um pouquinho, mas fala novamente. Acho que é o que eu tô mais me preparando vai ser o Campeonato Brasileiro Final, que vai ser lá em Londrina. E ainda tem algumas etapas, né? Pelo que a Tem, gente conversou antes do início o do Brasileiro programa. de Cuiabá que eu tô fazendo a rifa. Esse é o que você vai competir, mas Isso que eu vou caso não competir. dê lá, ainda tem mais Caso- duas possibilidades, Isso. né? Isso aí, ó. Tem 3 chances, vai dar certo. A gente vai estar na torcida. Você, Bia? Então, um dos meus objetivos também é poder me classificar e continuar ali sempre evoluindo cada vez mais, né? Principalmente agora, né, que como eu disse, né, as meninas da categoria geralmente são as mesmas, então agora eu preciso focar principalmente em tomar cuidado com as minhas ações, porque elas já conheceram muito do meu jogo, né, de estratégia, e também estudar a estratégia das adversárias dos campeonatos passados para conseguir focar novamente e conseguir A essa vitória. classificação. Sim. Você, Lucas? Que nem o maior desafio que eu tô tendo agora é de recuperar de outra lesão que eu tive na coxa esquerda. Inclusive é legal eles falarem sobre Faz se algum parte, de vida vocês de já tiveram atleta. também lesões, né? Essa lesão que eu tô tendo agora foi treinando. O moleque veio pra me chutar, eu chutei, só que eu tava com a perna muito esticada. Uhum. E eu distendi o nervo da coxa. Nossa, bem o Tanto que tendão. eu tô fazendo físio agora. E eu tô me preparando, eu tô treinando maneiradamente, né? Sim, sim. Mas que nem uma vantagem que essa lesão me trouxe. Eu não chutava de jeito nenhum com a perna esquerda, por insegurança muito, porque eu achava que ela era muito lenta e vai ser sempre muito ruim. Agora eu só chuto de esquerda. Olha só. É, Mas que Ah, bom nem. que você aprendeu a usar os dois Exato. lados aí, ó, quando é Ó, agora- necessário. Mas realmente, o que eu mais tô me preparando, o que eu mais tô tomando cuidado é com a minha perna. E o que eu mais tô me preparando é pra Cuiabá e pro final do ano em Londrina. Sim. E o Open Internacional, que nem o do Uruguai. Só que vai ser em Joinville. Olha, bacana. muito legal. Da hora. E você, Vitor? Assim, eu nunca. É verdade, o assunto dos campeonatos. O próximo campeonato que eu vou ter agora vai ser sábado agora, vai ser uma Kenkan.
lá no interior de São Paulo, na Várzea Paulista. E o que eu tô mais me preparando é o Brasileiro Estudantil Final. E o mais próximo é o Brasileiro, que é uma etapa do Brasileiro agora em Mato Grosso. Que vai ser do Certo. dia 15 até o dia 19. Olha, todo mundo é em preparação, né? Vida de atleta é assim mesmo. Acabou um evento, já tem outro para se preparar. Então, essa disciplina e essa dedicação de vocês é de extrema importância, né, Ananda? Exatamente, com certeza. E ainda Tem que conciliar a ter, vida conciliar com a pessoal, escola, tudo. com. Ainda Realmente vocês fazem são exemplos. musculação. É, então, você viu, né? Ai, que vergonha. Enfim, Gente, é depois a gente sério, ó. conversa. 30 anos nas costas. Os meninos aqui tudo novinho. E aí, ó, e já estão com a rotina fitness aí em dia, junto com a rotina de atleta. É uma vergonha, viu? Olha. Faz parte. Vocês querem falar alguma coisinha antes da gente encerrar? Agradecer alguém, mandar um beijo? Aproveita agora. Arthur, Não. Bia, Lucas. Ih, Eu vou pensando, Tá calma. pensando, e Vitor? Queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela vai assistir isso aqui depois. E ela tava enchendo meu saco pra falar dela. Olha isso aí. Olha aí, mãe. O Vitor mandou um beijo, hein? Tá vendo? ó, eu quero saber a última aqui, antes da gente terminar. Sempre nunca foi bom, né? Entendi. Manda um abraço pros professores. Um abraço pro Exato. CCA, Sensei Tamires. Em uma palavra só, o que o karatê representa na vida de vocês? Em uma palavra. Vai, Arthur. Tudo. Bia. Fala a palavra que eu tava pensando. Paixão. Lucas, Eu ia falar tudo, né? Mas pensei em outra palavra. Tudo também, não tem outra palavra que eu pense. Vitor. Competição. Muito bem, muito bom. bom. E essa foi mais uma entrevista aqui do Pode Crer Esporte. Estamos chegando no nosso finalzinho. Ananda, É isso, galera. Acompanhe os meninos nas redes sociais. Qual o Instagram de vocês? Arthur? Arroba Arthur Nery Siqueira. Seu Bia? Underline BHSJ. @lucas.p.assis. @Victor Quitano, _. Tá certo. @Victor, _Quitano. Lembrando também que o Arthur tem a rifa. A gente vai colocar também lá no nossas redes sociais, né, Thiago? tanto no TikTok Tanto no quanto TikTok, no Instagram, a tanto gente no vai Instagram. compartilhar. Compartilhar para ajudar o Arthur com a passagem aérea, né? Uhum. É isso? Uhum. Então é E isso não aí. se esqueçam, hein, galera, o esporte transforma tudo. vidas. Esporte é a melhor coisa que tem. Por isso, pode crer Esporte.